Olá a todos, eu me chamo William Aguiar, faço parte da Cicobi Centro e sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas Cop, o podcast da Cicobi Centro. Aqui nós falamos sobre temas que fazem parte da vida do nosso cooperado e da comunidade onde nós estamos inseridos, sempre com transparência, sempre com um bom diálogo, de forma que possamos todos nós aprender e entender um pouco mais sobre o cooperativismo, como que o cooperativismo proporciona para todos os envolvidos mais prosperidade, mais desenvolvimento de onde ele está instalado. E hoje teremos um episódio muito especial, onde trataremos sobre a prestação de contas do ano de 2025. Saberemos como que a nossa cooperativa passou durante esse ano, quais foram as riquezas geradas, quais foram os impactos gerados para cooperados, funcionários e para a comunidade onde estamos inseridos. Muito mais do que falar de números, nós temos a intenção hoje de fazer exatamente isso, trazer informações de qual foi o impacto real que a cooperativa gerou para todas essas pessoas. E temos hoje a grata alegria, a grande satisfação de podermos contar com o presidente do Conselho de Administração, o senhor Ademir Stimmer. Seja muito bem-vindo, Ademir. Muito obrigado. Acho que essa época da prestação de contas e o que a gente chamava de pré-assembleia, e agora vem para esse novo nome que a gente tem trabalhado aí, né, de reunião disseccional. A prestação de contas para nós é um bom tempo com o cooperado, é um tempo de convívio. A gente está também com as reuniões informativas presenciais na estrada por aí, tanto prestando contas quanto celebrando o cooperativismo. Então são pontos de contato. O cooperativismo é um modelo de negócio feito de pessoas e precisa do contato, é estruturado na base da confiança. A confiança precisa de transparência, precisa de prestação de contas. Então, esse tempo é um bom tempo do exercício, acho que mesmo, de um bom cooperativismo. Legal, legal. E é assim que nós fortalecemos a confiança, valorizamos a participação, né, de todos os cooperados e reafirmamos os princípios que guia todos os dias, que cooperar é coisa nossa. Ademir, então, fique à vontade para apresentar então a prestação de contas e o impacto real que a Cicobi Centro realizou em todas as pessoas envolvidas, né, cooperados, funcionários e a comunidade local. Perfeito, William. Bom, acho que só repassando um pouquinho, esse tempo nosso de assembleia é um tempo formal, né? A gente vem para prestar contas e vamos estar em trânsito de agora. Começamos já no dia 5 de março, vamos até o dia 28 e formalizamos com essa parte que a gente está produzindo aqui hoje para que tenha um alcance maior de cooperados e, repito, é um momento de bastante alegria, tá? É prestação de contas de todo o ano 2025, então tudo que a gente vai compartilhar com cooperados e com comunidades é sobre o ano de 2025, né? E a gente começa falando um pouquinho, acho que, da responsabilidade social, da atuação da cooperativa e começa apresentando a cooperativa também, né? A gente tem que sempre lembrar que quem já está cooperado já nos conhece, essa é uma prestação de contas para o cooperado, mas quem não conhece é bom que também se aproxime. Então tem bons materiais aqui que apresentam a cooperativa na perspectiva do que ela tem como propósito mesmo, né? Qual que é a proposta de valor, o que ela se propõe a entregar para essas cidades onde ela atua. Acho que tem um vídeo aqui que traduz bastante disso aqui, que compensa a gente assistir também junto com o nosso cooperado. Legal, vamos lá. Se é pra crescer aqui a gente soma e faz a diferença. Confiança e parceria é Cicobi Centro, cooperar é coisa nossa. Respeito e transparência, cada um faz sua parte, todo mundo cresce. O futuro se constrói com responsabilidade e esperança. Quer realizar, concretizar, de mãos dadas vamos avançar. Cooperar é a nossa missão, gerando oportunidade para todos prosperar. Cooperar é olhar pro futuro, cooperar faz bem pra todo mundo. Cooperar é a nossa missão, é a Cicobi Centro trabalhando com dedicação.
nossa missão. É Cicobi Centro trabalhando com o coração. Cooperar é coisa nossa. Cicobi Centro. Ademir, acabamos de ver o vídeo que traz, né, um dos lemas da Cicobi Centro, que cooperar é coisa nossa. O que isso representa para o nosso cooperado? Eu acho que representa mais da porta para dentro e da porta para fora. Assim, a gente usa muito essa palavra aqui na cooperativa, né? Da porta para dentro é para educar o nosso time, que ele trabalha numa instituição financeira cooperativa. É muito diferente de um banco, tem uma proposta de valor esplêndida, né? É cuidado com a poupança local, é cuidado com a gente local, né? Então, para ele não se desconectar disso, cooperar é coisa nossa. O que a gente faz aqui não é só serviço de banco, é para ser útil com tudo que a gente oferece, mas é essencialmente para viver cooperativismo e cuidado com gente o tempo todo. E esse ponto que você falou agora, Ademir, é muito importante para os nossos cooperados. Muitos confundem isso. Muitos acham que cooperativa e banco é a mesma coisa. E não é. Ambos são instituições financeiras, mas com propósitos muito diferentes. Né? Que é o que você falou, é legal a gente reforçar para o nosso cooperado, porque é diferente. Né? E é importante saber essa diferença de um e do outro. Né? Perfeito. Um está muito instruído, né, e orientado para maximizar o capital. O lucro em si. O lucro, e nós estamos muito orientados para maximizar valores e prosperidade para o cooperado. Né? Perfeito. Exatamente. A diferença é que no banco nós somos clientes e na cooperativa nós somos dono. Né? Isso muda toda a conjuntura. E é bastante coisa. É um tempo de felicidade também. A gente está celebrando 20 anos dessa cooperativa. É uma boa trajetória, né? Eu olho para ela em alguns momentos e falo, cara, é tão nova, e depois olho e falo, 20 anos é um bom histórico. Então, acho que é bem isso, assim. Ela é muito jovem ainda para tudo que ela pode entregar. A gente fala muito aqui do modelo de gestão, do que a gente tem colocado nessa cooperativa para construir um modelo de negócio, como a gente acredita que deve ser o cooperativismo e toda empresa que gera muito valor. A nossa é uma empresa cooperativa isso aqui também, então ela tem que estar alinhada para gerar valor agora, mas principalmente para gerar valor na perenidade também, quer dizer, ser um modelo cooperativo que ainda vai existir daqui 100 anos, que as próximas gerações possam estar cooperados nela, possam estar trabalhando para ela, possam estar interagindo com ela e a gente promovendo tudo o que promove de desenvolvimento socioeconômico. Então, é um bom tempo, 20 anos, é uma trajetória legal, tem muita história para contar. A gente vai estar todo esse ano de 2026 contando pedaços da história, né, da fundação, dos desafios, de superações e de como cresceu e de tudo isso, mas também preciso olhar com essa ótica que tem muita história, mas ainda é jovem, acho que tem um futuro muito maior, né, e tem um entregável muito maior para deixar para essas cidades onde a gente atua nas próximas décadas, para as próximas gerações. Né? Aqui falando um pouquinho também da base de cooperados, hoje a gente já encostou aí nos 80 mil cooperados, então 20 anos, 80 mil cooperados é um ritmo legal de crescimento e para nós é uma aceitação, eu acho, do modelo de cooperativismo que a gente tem proposto aqui pela Cicobi Centro. Eu não canso de falar que o cooperativismo que é feito aqui merece muito ser compartilhado, merece muito ser comunicado, porque ele é muito impactante. Ele é impactante pelos valores, ele é impactante pela forma como ele se comunica, pela responsabilidade social, por tudo que a gente tem evidenciado e trazido para a nossa responsabilidade. Né? Então, e o interessante, Ademir, é que 80 mil cooperados. Então, se a Cicobi Centro fosse uma cidade em Rondônia, seríamos uma das maiores cidades do estado, né? É uma forma de ver também que dá muito pertencimento e orgulho. Então, 20 anos de trajetória, 80 mil cooperados, acho que é mais motivo para celebrar. Os motivos vão se empilhando, né? Vão se remontando e isso é muito bom. Perfeito. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho do impacto social. Nós somos um modelo de negócio socioeconômico, então quer dizer, a forma da gente impulsionar a economia de fato é cuidando da poupança local, desses lugares onde a gente atua, desses 11 municípios, né? São pequenas cidades, então tem esse cuidado maior. A gente não quer, de fato, o tamanho da cooperativa está na prestação de contas aqui, né? 1 bilhão e 740 milhões. Então, esse já é um valor muito interessante que a cooperativa entregou. Ela reteve 1 bilhão e 740 milhões que ela não deixou sair da economia de Rondônia. Ficou impulsionado, ficou aqui gerando emprego, gerando desenvolvimento econômico, tracionando a nossa economia. Está na apresentação, a gente vai falar do PIB, né? Mas fora o econômico, a gente tem uma responsabilidade social enorme também, principalmente acho que de
demonstrar que na cooperativa, onde é uma sociedade de pessoas e a gente está para cuidar dos valores humanos, mas também cuidar do capital, mas os valores humanos têm que ficar evidenciados. Então, a cooperativa tem que demonstrar um nível elevado de responsabilidade social. Eu tenho que olhar para a PAI com carinho, eu tenho que olhar para o Lar do Idoso com carinho, eu tenho que olhar para todo o projeto de iniciativa que está pegando aqui um jovem e transformando num cidadão para daqui a pouco. A gente falou que está construindo uma cooperativa para daqui 100 anos, né? Quem que vai cuidar disso? Então, preciso também trabalhar na formação dessa criança e desse jovem, para que ele seja um cidadão que veja valor no trabalho, que veja valor nas cidades, né? No convívio comunitário, que ele goste de morar em todas essas cidades onde a gente tem presença, né? A cooperativa Cicobi Centro, que ele se importe com as coisas que estão acontecendo, que ele queira de verdade ver transformação socioeconômica e veja na cooperativa uma ferramenta muito importante para isso. Então, acho que não dá para fazer a nossa prestação de contas sem falar sobre responsabilidade social, quanto foi o investimento social e qual é o posicionamento de mercado dessa cooperativa em relação ao impacto social que ela quer causar. Tá? Vamos assistir um vídeo aqui de uma iniciativa de uma cooperativa Mirim. É uma forma muito legal de educar a rapaziadinha, o jovem aí, porque você pega desde agora, tem lá meninos de 5, 6 anos, até 10, 12, você fala sobre educação financeira, você fala sobre empreendedorismo, né, que é uma geração de valor, um multiplicador de renda, emprego e tudo mais, né? Fala sobre... cooperação. Fala de cooperação. É muito importante. Perfeito. Então, entrega ali uma infinidade de valores. Fala de organização, de como se organizar de forma coletiva para resolver problemas que estão postos na comunidade. Inclusive, parte do desafio deles é exatamente isso, né? Criarem um modelinho de negócio e empreender de forma coletiva ali dentro, resolver um problema, colocar uma sobra, né, um dinheirinho no caixa ali, e eles mesmos decidirem o que fazer com aquele dinheiro. Então também é cidadania. Cada parte que você vai contando da história das cooperativas Mirim, você vê um valor sendo implementado, e eu acho que é muito interessante, e o nosso cooperado e as nossas comunidades merecem conhecer também. Legal, vamos lá. A cooperativa Mirim Cooper Jovens, ela tem praticado o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, atingindo as famílias e a comunidade local. Como que isso tem acontecido? O objeto de aprendizagem que eles escolheram é a horta e os temperos naturais. Posso ajudar, auxiliar e futuramente na minha comunidade, né? Eu posso ter uma visão mais além de um espírito empreendedor, né? De estar isso, criando esse vínculo. E é uma parceria que tem dado muito certo. Isso já na visão deles de desenvolver a oralidade, o pensamento crítico. Aprendi que a gente deve cooperar sempre, que cooperar é importante, ajuda no futuro, na aprendizagem de tudo, ajuda financeiramente lá no futuro. A Cicobi Centro desenvolve esse programa baseado em alguns princípios. O princípio da educação, formação e informação, mas também baseado no desenvolvimento do cooperativismo infantil, juvenil, dos jovens. Por quê? Porque muita gente acredita que o grande salto da humanidade se deu pela inteligência artificial. Nós temos a convicção que o grande salto se dá quando todo mundo entender que cooperação é a melhor competição. E para isso, nós da Cicobi Centro fazemos investimentos em recursos financeiros, sim, mas principalmente recursos humanos, que nós estamos nos dedicando para formar jovens cooperativistas para o futuro. E com isso nós temos, sem dúvida nenhuma, uma sociedade mais cooperativista, porque afinal de contas, cooperar é coisa nossa. Em Ariquemes, mas em tela aqui a gente tem outras iniciativas, né? A gente está agora com 3 iniciativas, uma em Jaru, uma em Ariquemes, que foi essa que a gente viu na tela, e outra em Ouro Preto, e já projetado para 2026 mais 3 iniciativas, né? Porque, que legal, de fato, a gente entende que gera muito valor com essa iniciativa aqui. Sim, e temos que pensar nessa geração para que, como você falou, né? Para que eles vão assumir a cooperativa amanhã, né? São futuro. Estamos cuidando do futuro. Aqui vamos assistir um outro vídeo que é da iniciativa de Ouro Preto do Oeste, que também faz a gente entender um pouco mais, se aproximar dessa iniciativa, entender o engajamento do jovem. É interessante ver isso, né? Às vezes a gente fala que o jovem está pouco engajado nos problemas que são comunitários, que são comuns a todas as pessoas, né? Mas
as instituições, o poder público, as iniciativas privadas, o cooperativismo mais ainda, precisa criar oportunidade para que essa galerinha possa estar, de fato, contribuindo com qualquer ambiente de melhoria, né? Seja na formação, seja no acolhimento de ideias, ou seja, de fato, conhecendo a comunidade e criando aproximação, né? Então, acho que esse engajamento aqui traz muito a criança e o jovem para dentro da discussão toda de desenvolvimento, isso que a gente repassou, que eu falei agora há pouco, de educação financeira, a importância de você ter uma sociedade com essas pautas discutidas, né? Ter o cidadão desenvolvido com isso, porque a educação é um dos caminhos aí que a gente tem como formas de liberdade, né? Então tem que ter um grande entregável para que a gente consiga criar, na verdade, o país que a gente sonha, que quer ter, né? Que é ter cidadãos ativos, né? Perfeito. É a pessoa assumir a responsabilidade pelos problemas sociais. Protagonismo, né? Perfeito. Vamos assistir. Então, aqui a Escola Benjamin Constant abraçou esse programa. É um programa muito importante, é o primeiro de Ouro Preto do Oeste. Tem crescido, tem tido uma visibilidade muito boa, não só pela escola, mas também pela família. Hoje a gente tem 47 inscritos, tem mais 10 querendo participar da cooperativa. Isso é muito gratificante, porque é um programa muito interessante, muito bacana. E os alunos gostam bastante de vir, de participar, e eles estão sempre assíduos, vêm todos às quarta-feiras, que é o projeto, e foi muito bacana mesmo estar na escola. E aí eu fiquei muito emocionado quando eu quase chorei, né? Quando eu soube que eu iria ser o primeiro presidente da cooperativa Mirim de Ouro Preto. Então está aqui hoje para a Cicobi Centro, em mais uma cooperativa Mirim. Já tivemos juntos ontem ali em Ariquemes, hoje em Ouro Preto, sendo a nossa 11ª cooperativa no total. Então, a Cicobi Centro, ela é uma referência no Instituto em relação ao compromisso com as cooperativas mirins, porque cooperar é coisa nossa. Que iniciativa legal, hein, Ademir? Muito legal. Viu o presidente Benjamin ali, né, cara, jovem, né, criança e liderando. Então, ainda ensina mais, acho que uma situação de valor, aí ensina liderança, né? Perfeito. Então, são boas iniciativas. Aqui nessa tela a gente fala um pouquinho ainda na continuação das iniciativas de educação da cooperativa, né? No setor de desenvolvimento cooperativo que a gente tem internamente. São várias ações que a cooperativa tocou durante todo o ano de 2025. Muita coisa no eixo de educação financeira, né? Conseguimos ali mobilizar 31.093 pessoas, né, para ouvir sobre educação financeira. Educação financeira nos interessa, uma barbaridade, né? A gente sonha com um modelo cooperativo, um modelo de crédito, que daqui, sei lá, 10 ou 20 ou 30 anos, num futuro possível que seja aí, que o cooperado não precise mais de crédito. E a gente vai se reinventar com isso, falar, ué, presidente, mas a gente não é cooperativa de crédito? Somos, mas acho que a gente vai se reinventar com isso, com um novo modelo de economia. É para isso que a gente tem que trabalhar, para ter um cooperado, um cidadão no Brasil tão educado que ele só consuma o crédito de forma estratégica mesmo para investimento, mas que ele não precise ou que ele faça escolhas inteligentes o suficiente para pagar menos juros e com isso conseguir também alcançar uma jornada financeira melhor e de mais desenvolvimento dentro da atividade que ele executa lá. Nas iniciativas de cooperativismo e empreendedorismo, a gente passou 10.587 pessoas. É complicado, a gente vive um tempo que todo mundo está muito corrido, né? O tempo virou um ativo raro, por assim dizer, e mesmo assim, no último ali, desenvolvimento sustentável, mais 3.071, então que a gente conseguiu mobilizar de um momento para o outro, aí durante o ano de 2025, 44.742 cooperados e não cooperados para ouvir sobre essas temáticas aí e transferir um pouquinho de valor, um pouquinho do que a gente pensa no cooperativismo da Cicobi Centro, transferir esses valores para o nosso cooperado. Prestando conta ainda sobre os projetos sociais, a gente tem essa iniciativa de há 10 anos já, né? E essa tela celebra exatamente isso, né? 10 anos que a gente vem fazendo o acolhimento de projetos sociais, com esses nomes, né? Com essas iniciativas do terceiro setor que a gente usou aqui, vai de APAE, Lar do Idoso, projetos de esporte, projetos ligados à cultura, esses eixos que estão aí, sustentabilidade, iniciativas
várias, né, que tem valor para a comunidade. O principal critério é a gente olhar e conseguir, a cidade de Urupá gera valor para a cidade de Urupá, então vai ter apoio da Cicobi Centro, gera valor para Ariquemes, gera valor para Ji-Paraná, gera valor para Médici, se gera valor para essas comunidades onde a gente atua, gera valor para nós também, e a gente quer estar lá como parceiro, assistindo na forma que puder esses projetos sociais. 10 anos, 6 milhões, olha como vai ficando significativo. É isso que eu ia perguntar, né? Você falou que era 10 anos e a apresentação fala, né? Mais de 6 milhões de reais investido nessas... Como é importante ter consistência, né, William? Quando você faz um ano, parece pouco significativo. Quando você vai repetindo essa condição no tempo, você vai ganhando escala e vai ganhando força. Daí já não é mais, no último ano, se não me engano, os projetos sociais foram 475 mil. Mas quando você olha para a linha do tempo de 10 anos, aí é muito legal de ver. Daí o cooperado, eu tenho certeza, se sente realizado. Ele fala, cara, eu entreguei 6 milhões de iniciativas, de projetos sociais, né? E eu acho que isso dá pertencimento também. A gente está também transferindo valor de novo para o nosso cooperado, ensinando ele a ser solidário, ensinando ele ter um bom convívio, um bom interesse pelas comunidades onde ele atua ali. E que bom que a cooperativa pode cumprir esse papel também. E aqui, Ademir, a gente consegue também identificar aquilo que nós falamos no começo, né? A diferença entre banco e cooperativa. Só a Cicobi Centro investiu mais de 6 milhões de reais em projetos sociais. Quanto que os bancões investiram em Ji-Paraná, Ouro Preto, Médici? Provavelmente zero, né? Pelo que a gente soube. Então, isso mostra o valor de como que o cooperativismo gera essa prosperidade onde ele está instalado, né? A cooperativa tem que se importar com as comunidades. Esse é o fato, eu acho, né? Aqui ainda uma continuação, tem uma tela muito legal, onde a gente fala do acumulado aqui durante esse ano, né? A gente teve investimento aí nas várias iniciativas de educação e de projetos sociais na ordem de quase 2 milhões, 475 com os 21 projetos sociais, 3 doações, tem a prestação de contas aqui mais para frente dessa doação bem significativa de 300 mil reais para a Casa de Apoio Filhos de Irânia, uma iniciativa muito legal lá de Porto Velho, que vai dar uma boa assistência ali. E esses 2 milhões é só 2025? Só 2025. E 1.296.000 são, inclusive, as pré-assembleias, né? As reuniões informativas, que nesse ano, último ano, a gente mudou o nome, onde a gente vai para o trecho, presta contas, colhe o voto do cooperado, fala sobre cooperativismo, fala sobre educação financeira, fala sobre investimento social, aprova ou desaprova se no próximo ano a gente vai continuar tendo investimento social. Isso é muito legal também, né? Essa iniciativa passa pela Assembleia, né, no modelo democrático que é o cooperativismo. A gente vai lá e pergunta para o cooperado, você concorda com isso, né? Nesses 10 anos que a gente atua, acho que nos últimos 6 a gente já levou para a Assembleia, né? E isso tem voltado com acima de 90% de aprovação para o cooperado. Isso é a mão do cooperado dentro da cooperativa orientando. Isso me interessa, isso não. Determinando a estratégia da cooperativa. E a gente tem enxergado uma boa responsabilidade social, não só por parte da cooperativa, mas por parte do cooperado. E quando essas duas coisas conversam, daí a sinergia, né? Daí a coerência, você está fazendo o que fala, né? E isso tudo é muito legal. E principalmente está ouvindo o cooperado e buscando a opinião dele, se ele se entende com isso e se sente realizado, pertencido e quer que a cooperativa siga nessa direção. Perfeito. Tá? Aqui estão os projetos sociais em tela, né? São praticamente todas as cidades onde a gente atua foram contempladas, né? De Cascavel a Porto Velho, de Presidente Médici a Machadinho, passando por todas as 11 cidades onde a gente tem atuação. Aqui tem um projeto social bem legal, aliás, um vídeo aqui para a gente entender ainda um pouquinho mais da dinâmica da cooperativa e que eu acho que vale a pena a gente assistir juntos. E o legal desse, antes de você participar do vídeo, Ademir, como que são instituições tão de renome, de apelo popular, né? De conhecimento, de interesse de todo mundo, como o Lar do Idoso, você falou, as APAES, né? E várias instituições que ajudam muito a sociedade a ser um lugar melhor para todos nós, né? E trazer o vídeo aqui, na verdade, é uma forma, acho que principalmente de quem foi contemplado nesses projetos, conseguir entregar um muito obrigado. Eu acho que ele queria entregar um abraço, queria entregar uma expressão de gratidão presencial ali, mas aqui também tem seu valor, né? Que bom que tem essa janela de oportunidade nesse tempo digital. Nossa comunicação pode acontecer de várias formas, né? E eu acho que esse vídeo aqui traz muito disso, da expressão de gratidão desses projetos sociais que foram contemplados lá pelo nosso cooperado, pela nossa cooperada. Perfeito. Talvez você não saiba, mas você esteve aqui. Esteve no dia em que isso começou, quando ainda era só uma ideia. Você estava quando faltava recurso, mas sobrava vontade.
Você não precisa levantar um prédio e nem carregar um tijolo. Você só fez o que sempre faz. Movimentou sua conta, usou um serviço, confiou. E cada vez que você cooperou, algo começou a se mover aqui também. Aqui, cooperação virou cuidado. Virou oportunidade. Virou cultura. Virou autonomia. Virou dignidade. Tem gente que chama isso daqui de projeto social. A gente chama de recomeço. De sonhos. De tratamento. Essa cadeira, ela é sua. Porque mesmo quando você não está fisicamente, você está em cada resultado. Em cada sorriso. Em cada passo que alguém volta a dar. Ser cooperado não é só fazer parte de uma instituição. É fazer parte da vida de alguém. De histórias que continuam. Porque você continua. Nossa, que legal esse vídeo, hein, Ademir? Ele vem trazer para a gente exatamente esse sentimento de pertencimento que a gente quer que cada um dos cooperados que está nos assistindo tenha, né? De saber que é a sua movimentação, é o seu usar o seu cartão de débito, seu cartão de crédito, contratar o seguro, o consórcio. Todas as atividades que você fez com a cooperativa, cada pedacinho desse valor é o que a gente utiliza para poder fazer toda essa entrega do social, né? Que legal. Coletividade e consistência, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? E fazendo mais, repetindo as nossas ações, né? Perfeito. Obrigado, cooperado. Obrigado, cooperado, cooperada. E aqui tem uma continuação ainda, acho que falando ainda de prestação de contas da responsabilidade social, foram 300 mil para a Casa de Apoio Filhos de Irã, e duas iniciativas, uma de 7.124, uma de 2.000 iniciativas de cesta básica. A gente estava trabalhando em Cascavel quando aconteceu aquela fatalidade próximo de Cascavel, lá em Rio Bonito do Iguaçu, e a gente imediatamente acionou a unidade administrativa aqui de Paraná e pediu para que aquela agência de Cascavel mandasse uma doação de cesta básica e água para lá, né? O pessoal estava sem água potável, destruiu Rio Bonito do Iguaçu, não ficou uma casa e uma empresa com o telhado em cima. E eu estava lá e eu acho que eu me senti exatamente como qualquer um dos cooperadas nossos que estivessem lá se sentiriam, me senti tocado, né? E a gente acionou e se comprometeu lá com eles também com cesta básica e água para, acho que o mínimo que você consegue fazer de aliviar o sofrimento de quem está passando por uma coisa impensável já gera muito valor, né? Eu acho que demonstra muito do DNA da cooperação. Tem que ter força para cooperar, tem que ter a intenção de cooperar o tempo todo por trás da nossa intenção, né? Aqui tem um vídeo muito legal da gente assistir, que é também o pessoal da Casa de Apoio agradecendo o nosso cooperado, né? Então, recebam aí esse carinho e esse muito obrigado desse projeto social que os senhores e as senhoras entregaram, né? Os senhores e as senhoras contemplaram lá esse projeto social como uma ação de solidariedade. Sou o Paulo Benevenuti Tupã, coronel da Polícia Militar do Estado de Rondônia, e também presidente da Associação Casa de Apoio Filhos de Irã, a CAF. Nós estamos construindo essa Casa de Apoio em Porto Velho, em frente ao Hospital de Amor Amazônia, com 100 apartamentos para receber o paciente e seu acompanhante, com acomodações dignas que irá elevar a autoestima dos nossos pacientes atendidos e acolhidos, bem como proporcionar um tratamento do câncer com mais esperança, com mais comodidade, com assistência médica, com assistência psicológica, com assistência social e com assistência religiosa. E com pessoas que irão trabalhar lá com a gente, que faça com que esse momento que eles viverem lá seja melhor para a vida deles. Aproveito esse momento para me dirigir à diretoria do Cicobi Centro, tá? Todos os seus colaboradores e em especial ao nosso cooperado, que eu também sou cooperado. E a gente sabe que é o papel do cooperado também colaborar com as obras sociais, melhorar as condições dessas pessoas mais vulneráveis, mais carentes. Então me dirijo mais uma vez agradecendo a cada um dos cooperados. E este montante que nós recebemos de doação no final do ano foi de suma importância para a gente virar o ano. Está dando para a gente trabalhar até o dia de hoje, tá? E nós conseguimos com isso concluir o reboco, todo o reboco interno da casa.
Que legal, hein, Ademir? Mais uma instituição de grande repercussão do nosso estado de Rondônia. Infelizmente, temos um grande número de diagnósticos de câncer, né, nas pessoas aqui da nossa região, e que importante podermos ajudar com essa causa tão nobre, que é essa local de acolhimento, de acomodação das pessoas que estão indo lá em Porto Velho fazer o tratamento, né? Parabéns a todos os nossos delegados que inspiraram essa iniciativa, parabéns a todos os cooperados, né, que são através das suas movimentações que a gente consegue fazer essas ações. Acho que o principal que fica é isso, é o sentimento de gratidão e que essa cooperativa continue sendo, acho que esse influenciador, né, de solidariedade que a gente possa, porque nunca para na gente. O que a gente faz aqui, daqui a pouco tem uma outra cooperativa engajada também. Foi assim com o Hospital do Amor, né, quando o Cicobi, no conjunto de todas as cooperativas, entregou a primeira ala inteira, né, dali a pouco já começaram a aparecer outras iniciativas empresariais, entregar uma segunda ala, uma terceira ala, né? Então acho que a gente tem um papel mesmo um papel direto de atuar em algumas ações que são muito importantes, alguns projetos desses a gente atua direto, mas tem ainda uma segunda condição, que é o quanto a gente pode influenciar para os modelos empresariais, grandes empresas que já estão dentro da administração de um grande negócio, começar a se entender mais disponível, né, e mais preocupada com o meio social de onde ela atua, né? Começar a enxergar as pessoas por trás do mercado. Né? Tudo é sobre gente. No final do dia, você pode falar sobre a performance de um negócio, performance de uma cooperativa, performance de uma instituição, igual o Hospital do Amor, e no final do dia tudo vai se traduzir que a ponta que estava lá era sobre gente, era sobre cuidado, era sobre desenvolvimento, é sobre criar ambientes melhores, né? Seja uma instituição, seja um município, seja um mundo mais legal para a gente morar nele, né? Perfeito. Essa última tela de agora fala um pouquinho da prestação de contas, né, da parte que a gente está fazendo de se movimentar. A gente se movimentou durante todo o mês de março, aí, né, de 5 de março até 28, em todas as localidades, indo conversar pessoalmente com o cooperado, aprovar matéria, falar dos projetos sociais, falar de como está a vida da cooperativa, quais foram os marcadores de crescimento, no que a gente cresceu, no que a gente sofreu mais para crescer. Isso está conectado à transparência, também está conectado ao, acho que, promover o ambiente mais democrático, colocar o cooperado dentro da decisão, e também está conectado com sentar, fazer uma refeição junto com o cooperado e celebrar o cooperativismo, né? Precisa dessa proximidade, precisa do calor humano, precisa do tato, né? Perfeito. Comunicar não é só escrever números, né? Também é estar presente, estar disponível e ter disposição para conversar sobre tudo. E é o que a gente falou agora há pouco, não é sobre números, não é sobre contabilidade, né? É sobre gente, é sobre relacionamento, é sobre, né, poder conversar sobre essas pautas tão importantes. Então, esse calendário aqui é sobre a nossa pernada da transparência e do relacionamento, tá? Todo mês de março. E aqui a gente começa a entrar no econômico mesmo. É importante que a gente entenda também a cooperativa nessas duas iniciativas dela, né? A gente acabou de falar da responsabilidade social, agora vamos falar da responsabilidade econômica, né? A gente é um modelo de intermediação da poupança local, né? A gente é um lugar onde o nosso cooperado pode depositar os recursos dele, não deixar com que eles saiam de Rondônia, e isso é muito importante. O cooperado precisa começar a entender a relevância disso, que a gente quer muito que São Paulo, Santa Catarina, todos os lugares do Brasil que são estados maravilhosos do Nordeste, que a gente adora ir lá nas praias, a gente quer muito que esses lugares se desenvolvam, mas primeiro a gente quer cuidar de Rondônia. Primeiro a gente quer cuidar dos nossos municípios, né? E quando um cooperado faz a escolha de atuar por uma cooperativa, é disso que ele está cuidando, que ele está cuidando da poupança local, de fazer retenção do dinheiro aqui, fazer com que o dinheiro fomente a economia daqui, e diferente de quando ele coloca num banco, que ele pode colocar num banco aqui e amanhã o dinheiro está financiando uma operação lá em São Paulo. Repito, somos apaixonados por todos os lugares do Brasil, mas é aqui que a gente ama, é aqui que a gente vive, é aqui que a gente escolheu para investir, é aqui que está a nossa casa, aqui está a nossa propriedade rural, aqui que está a nossa família, aqui que está a nossa vida. Então a gente tem que ter bem orientado de como colocar o nosso recurso a favor do desenvolvimento, a favor das pessoas que estão aqui no lugar que a gente escolheu para viver, que é a nossa casa, que é o nosso lar, né? Então, vamos falar dos números agora de crescimento para a gente entender o econômico da cooperativa. São marcadores interessantes. Aqui a gente começa a destacar um pouquinho da presença, né? Qual que é a posição de mercado dessa cooperativa. A gente é organizado aqui no Norte, Rondônia e Acre, por uma regional, né? Uma central do Cicobi, que chama Central Norte. Nessa configuração a gente é a terceira maior cooperativa. Temos a cooperativa maior ali em Vilhena, né? Uma co-irmã que tem uma iniciativa linda de cooperativismo também, renda homenagens aqui, Credisul. Uma segunda co-irmã aqui em Pimenta Bueno, né? Acredip, e daí
Em terceiro de tamanho já é a Cicobi Centro, e eu gosto de destacar isso para o cooperado entender o que esses 80 mil cooperados construíram, né, cara? Construíram a terceira maior cooperativa do sistema regional. Quando a gente olha na linha de baixo ali, a gente construiu na posição 54, né? No ranking nacional, em ativos totais. Então, quantas cooperativas temos no Brasil do Cicobi? 300 e alguma coisa. Nós estamos a 54. Nós somos a 54. Olha só. Então, é um marcador de orgulho também e de pertencimento. Perfeito. O cooperado tem que olhar para isso e se sentir feliz, se sentir realizado, né? Porque estamos falando de Rondônia, um estado novo, com menos de 50 anos de fundação, feito no braço por todo mundo que aqui mora, né? Uhum. E com a população ainda pequena, 1.700.000 habitantes, e conseguir colocar uma cooperativa do Cicobi nessa posição aqui é muito legal, é muito mérito e tem que ser comunicado. Em número de cooperados, os 80 mil cooperados levam a gente para uma consolidação aí na posição 29 no ranking nacional também das cooperativas do Cicobi. Daquelas 300 e pouco, a gente fica na posição de 29 em número de cooperados. É muito interessante, é muito impactante. Que orgulho de fazer parte. Eu falo que o cooperativismo que a Cicobi Centro pratica merece ser comunicado com intensidade. Não pode comunicar com preguiça, tem que comunicar bem ele, porque é muito relevante o entregável que tem aqui. Essa cooperativa está muito impactante. Acho que essa é a palavra que traduz. Tem conseguido transferir a realidade do propósito, né, do que ela quer entregar, que é a justiça financeira e prosperidade, né? Aqui a remuneração, a gente pagou para o nosso cooperado, no encerramento de dezembro, 12.187.000 de remuneração de juros ao capital. Os juros ao capital é o dinheiro que o cooperado coloca na cooperativa para que ela exista e para que ele possa se identificar como dono da cooperativa. É isso que a gente é, né? A gente é associado, em algum momento a gente está decidindo, igual nós vamos agora nesse tempo de agora da apresentação, votar em algumas matérias. Então, em algum momento você está decidindo, em outros você está consumindo produtos da cooperativa, contratando, e teve um momento quando você colocou, seja um capital pequeno de R$20 ou um capital maior, que você estruturou ela para acontecer, você permitiu que ela existisse. Essa conta é a conta de capital social, onde o cooperado pega um pouquinho do dinheiro dele e fala: cooperativa, está aqui o meu dinheiro à disposição para vocês promoverem um bom cooperativismo. Isso é confiança e o retorno disso é desenvolvimento socioeconômico diretamente aplicado nas comunidades onde a gente atua, né? Então, merece ser destacado na prestação de contas. Essa tela que a gente vai falar agora, que é do valor adicionado, ela traz uma perspectiva para o cooperado diferente do que, às vezes, o cooperado tem enxergado a cooperativa de agora para trás. E nós mesmos, dirigentes, em algum tempo, acostumamos a prestar conta da cooperativa muito pelo resultado. A cooperativa deu sobra de 10 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões, mas as sobras é no último dia do ano, né? Você só realiza a sobra dia 31 de dezembro. E nos outros dias tudo, né? A cooperativa estava lá dia 1º de janeiro, dia 2, dia 3, dia 5, estava em março, estava em abril, estava todo dia lá a cooperativa. O que ela gerou, né, de riqueza? Sendo útil para que a gente acessasse o sistema financeiro, útil para que a gente encontrasse lá uma solução de crédito, mas o que ela gerou de riqueza, né? Se eu falo que ela é um motor forte de desenvolvimento socioeconômico, como que eu traduzo isso em números e consigo comprovar para o meu cooperado? Então, essa tela tem essa intenção. É uma parte do nosso balanço social, né? O valor adicionado, e o que ela demonstra? O quanto que a cooperativa adicionou de valor nas comunidades onde a gente atua, né? Ela reteve, falei agora há pouco, que ela não deixou esse dinheiro embora. Uhum. Ela movimentou ele e gerou riqueza. E ela adicionou, ela impulsionou de verdade. Eu consigo olhar para ela e traduzir em números e falar, é um motor de desenvolvimento socioeconômico, tem muita força. Então, essa tela traduz isso. E mostra, durante o dia a dia da cooperativa, quando ela foi movimentando, fazendo a intermediação do dinheiro do William emprestado para mim, do meu emprestado para o cooperado, do cooperado para o William, e cumprindo a ciranda do crédito, e foi gerando riqueza, como que essa riqueza foi distribuída na comunidade, na economia como um local. Todo. Perfeito. E está aqui, 1.182 direcionado para governo, ficou na economia local, 52.700.000 pago aos colaboradores, são 400 e tantos colaboradores que trabalham com a gente nessa cooperativa. Então, esse dinheiro está todo aqui na economia local, porque o colaborador recebe e imediatamente ele injeta na economia, vai do posto de gasolina à loja de roupa, do supermercado à farmácia, na agropecuária, vai movimentando tudo, né? Para o cooperado, a cooperativa já pagou no dia 31/12, 12.187.000 de 2025, então gerou riqueza para o cooperado também, para os fornecedores, que são mais de 90% fornecedores
desses municípios onde a gente atua. Então, o dinheiro também impulsionou o pequeno empreendedor ali, né, na ordem de 52.954.000. Para os cooperados ainda tem, a gente vai conversar sobre esse valor um pouquinho nas próximas telas, 2.482.000 à disposição do cooperado para ele decidir o que fazer. E já integralizamos no fundo de reserva da cooperativa, que é a manutenção, acho que da perenidade da cooperativa, né? Integralizamos 3.033.000. Então, essa tela performa aí, né, 124 milhões colocado à disposição do cooperado, à disposição da economia local de riqueza gerada em um ano. E olha que legal, William, nós vamos prestar conta daqui a pouquinho, gravem esse número de 124 milhões de riqueza gerada em um ano. A gente vai prestar conta do tamanho da conta capital. São 188 milhões, se não me engano. Então, quer dizer, nós, 80 mil cooperados, colocamos 188 milhões para empreender num modelo de cooperação que tinha a proposta de valor, que tem a proposta de valor e que quer infinitamente carregar a proposta de valor de ser um motor forte de desenvolvimento socioeconômico. Os 188 milhões em um ano gerou 124 milhões de riqueza para essas comunidades. Então, quase 1 para 1, então. Quase 1 para 1. Deve dar 70 centavos para cada R$1 nosso empregado lá, né? Presidente, então não tem mais, meu capital social está lá. Ano que vem, agora, já estamos falando em 2026. Ele continua lá, verdade. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai gerar 130, 140. Vamos marcar esse número para a gente conversar sobre ele em início de 2027. Mas ele vai gerar alguma coisa entre 125 e 150 milhões de valor adicionado em cima do capital social que a gente tem. Quer dizer, o cooperado continua sendo dono do capital social dele, a cooperativa se desenvolveu muito, mas principalmente o entorno percebeu essa geração de valor na ordem de 124 milhões. E o ponto que você falou, Ademir, que é muito importante, né? A cooperativa é muito mais do que as sobras, né? São 124 milhões de riquezas geradas para todos os envolvidos, né? Então, isso é bacana, a gente sair um pouco o número frio, o número capitalista e mostrar toda essa riqueza que é gerada em prol, né, de várias partes da sociedade, né? Ela é influência. Exatamente. Ela é influência comportamental de como a gente pode criar essas formas de economia solidária. Então, ela é sobre o comportamento. Qual a melhor forma de eu fazer? O diretor Jorge até falou ali, né? É a partir da cooperação e não da competitividade. Tem uma enormidade de problemas que a gente está vivenciando hoje no meio coletivo e que podem ser resolvidos com o cooperativismo. Então, ela é influência de protagonismo social, de coletividade, como que eu resolvo, e ela é influência econômica fortinho. 124 milhões estão aqui falando por si. Perfeito. Ela é geradora de emprego, renda e distribuição de riqueza. Então, é um modelo esplêndido que merece muito ser comunicado, que merece muito ser compartilhado, tá? A próxima tela a gente fala também de marcadores de crescimento, em ativos, né? Isso aqui é tudo que a cooperativa tem sobre gestão e a gente presta conta aqui do quanto ele cresceu, né? Nós fomos ali de 2021 para 1,1 bi, para agora 2025, 1,7, né? Embaixo está, na verdade, são 1 bilhão e 740 milhões. Não dá para desprezar esses 40 milhões aí, né? É muita coisa. Do ponto 74, que é ainda seria uma grande empresa, 40 milhões, né? Então, acho que merece ser prestado contas. E só no último ano a gente cresceu de 1,6 bi para 1,74 ou 1 bilhão e 740 milhões. Acho que é a acreditação do cooperado, né? E acho que eu acredito muito que quanto maior a cooperativa fica, mais relevante ela fica lá no social. Ela consegue ser mais atuante e mais relevante no investimento, no socioeconômico que ela faz. Então, vai ganhando protagonismo de novo na responsabilidade social. E aquele que nós falamos agora há pouco, né? Então, ou seja, olha que orgulho, né, para você cooperado, para todos nós que somos cooperados, o tamanho da sua cooperativa. Exato. É para se sentir feliz. Feliz, orgulhoso, palavra, né? Aqui o histórico de crescimento de cooperados, a gente era lá em 2021, 36 mil cooperados, e o crescimento da cooperativa é orgânico, né? E a gente veio aqui para 2025 para 78. E agora, nesse tempo que a gente está gravando aqui de março, né, já está em 80 mil. E o que a gente consegue traduzir da palavra orgânico? É recomendação. É o cooperado. É o boca a boca, né? É a pessoa que trabalha lá na empresa dela, daqui a pouco ela recomenda para o colaborador. É o cara lá da comunidade da igreja dele que recomenda
né, para um colega daquela comunidade, recomenda para uma pessoa lá da linha, né, o produtor rural, que fala, estou numa cooperativa, tem o crédito rural, tem os produtos, ela é útil e ela tem responsabilidade social muito evidenciada, ele se sente pertencido, ele se sente dono, então ele recomenda a cooperativa. Para mim, a única explicação, o crescimento da gente é fora da curva comparado com a maioria das iniciativas cooperativistas que tem Brasil afora, né? Só no último ano nós somos de 70 para 78, mais de 8 mil cooperados de crescimento em um ano. Então, para mim, decidiram fazer parte. Está diretamente ligado a pertencimento, acreditação, e acho que o cooperado se vê dono da cooperativa Cicobi Centro. E daí recomenda, e daí a gente cresce. Então, o mérito desse marcador aqui é muito mais do cooperado do que de qualquer outro ambiente, independente de que aqui dentro a gente está preparado, né, na cooperativa para fazer o melhor atendimento, para cuidar do relacionamento, para ser um resolvedor de problema, para comunicar a partir do marketing bem comunicado, tudo isso. Eu sei que tudo influencia, mas principalmente o cooperado, ele é o grande influenciador desse marcador de crescimento. O histórico de crescimento de depósitos totais, eu falei agora porque a gente né, a gente cuida da intermediação, então a gente captura o dinheiro, né, entra dinheiro na cooperativa ali do cooperado, seja para o depósito à vista, que é o nosso saldo que está em conta corrente, ou seja, um dinheiro que o cooperado está guardando mesmo no depósito a prazo, ali na forma de uma aplicação financeira, né, nos produtos que a gente tem. A cooperativa tem bons produtos estruturados ali para aplicações financeiras, na forma do RDC, do LCA, do LCI, inúmeras linhas ali de captação de valor. Então, aqui está o crescimento de quanto a cooperativa tem do cooperado hoje lá nas formas de depósito à vista e depósito a prazo, né? Chegou no ano de 2025 a R$1 bilhão. É uma marca bem interessante. Antigamente, na época dos nossos avós, a segurança era guardar dinheiro dentro do colchão, né? No ditado popular, né? Então isso mostra também, como você sempre fala, a acreditação, né? O cooperado que está deixando mais de R$1 bilhão, né? É um termômetro de confiança. É um termômetro de confiança, falar perfeito. Que não é. E acho que aqui a gente enriquece também. Às vezes, quando a gente fala do modelo socioeconômico do cooperativismo, dá sempre a impressão que a única ferramenta que a gente tem como proposta é o crédito, na forma, né? A pessoa vai pegar, vai colocar na operação rural, ou vai colocar na operação do comércio, ou ela vai comprar um carro e vai aumentar a produtividade. Mas não, o cooperado que tem o hábito poupador ou que tem excedente que precisa guardar dinheiro, também ele, se ele guardar numa instituição não cooperativa, pode ser que vá financiar uma iniciativa em São Paulo, Minas, em qualquer outro lugar do Brasil, às vezes até fora do Brasil. Viu? Perfeito. Dependendo da instituição bancária que você trabalhar, pode estar financiando desenvolvimento fora do Brasil. Talvez você está financiando o México. E daí eu provoco sempre o nosso cooperado. É o México que você quer financiar ou você quer financiar essas cidades onde a gente... Onde você quer desenvolvimento, né? Então, é muito mais do que dinheiro. De fato, é desenvolvimento socioeconômico, né? Então, aqui está o acumulado, né? Em 2025, a gente encerrou ali com R$1 bilhão de depósitos totais. É a disponibilidade da cooperativa para tocar, para emprestar o dinheiro, né, fazer a intermediação entre nós cooperados. E nessa tela, na sequência, a gente já vê a outra ponta da intermediação, quanto que a gente tem emprestado para os cooperados. Também é R$1 bilhão. Esse ano a gente atingiu uma marca legal. Historicamente, a nossa carteira, o quanto a gente emprestava para o cooperado sempre era maior do que o que a gente captava, porque a gente buscava dinheiro fora de Rondônia na forma do crédito subsidiado, do crédito rural. Continuamos ainda muito ativo, mas a gente conseguiu equalizar, né? Então, hoje a gente cuida do dinheiro do cooperado nos depósitos totais na ordem de R$1 bilhão e tem emprestado para os nossos cooperados também R$1 bilhão e 35 milhões. E aqui nessa tela tem uma estatística que eu gosto muito de compartilhar com o cooperado para traduzir esse R$1 bilhão, porque acho que o número em si... É frio, né? É grande, mas é frio. Né? R$1 bilhão é muito dinheiro, a gente tem que sempre respeitar o quanto está sobre a nossa guarda ali, né? Bastante dinheiro, bastante responsabilidade, mas a gente precisa traduzir ele na linguagem do cooperativismo. O que a gente está aqui para criar de entregável? Qual que é a nossa proposta de valor? É desenvolvimento socioeconômico. Né? E aí, quando eu consigo atrelar aqui por essa estatística, essa pesquisa da FIPE, que a cada R$1 do crédito cooperativo, importante que a gente entenda isso, não é do crédito convencional, é do Mais uma vez, diferença de banco e cooperativa. Das cooperativas, né? Que cada R$1 colocado na economia, a gente impulsiona o PIB em R$2,56. E aí, no outro canto da telinha está ali. Então, quer dizer que a gente traciona o PIB de Rondônia na ordem de 2 bilhões, 2,6 bilhões.
Que legal. PIB de Rondônia, acho que no último ano, 70 e poucos bi, quase 3 bilhões, é essa cooperativa que está ajudando Rondônia a se desenvolver também, né? E na outra linha de baixo tem uma afirmação que a cada 1 milhão de crédito cooperativo, do nosso modelo de negócio, a gente consegue gerar 22,8 emprego. E aí você pega 1 bilhão e 35 milhões emprestado para o nosso cooperado e traduz imediatamente em 23,6 mil empregos. E daí, aí você não é dono de uma cooperativa de 400 colaboradores mais 400 empregos gerados, né? Você é dono de um modelo de negócio que emprega 23,6 mais os 400. Gera 24 mil empregos. E a gente começa a entender muito, inclusive, William, por que Rondônia está com esse marcador tão interessante de menor índice de desemprego. Segundo ano, já 24 e 25, a gente batendo frente a frente com Santa Catarina, com estados extremamente industrializados do sul, que já se desenvolveram, que passaram por todas as etapas de desenvolvimento. Nós ainda estamos construindo isso. Sim. E é legal para o nosso cooperado poder visualizar na prática exatamente isso. Então, você que pegou o empréstimo de 10 mil reais para fazer uma reforma na sua casa, você contratou lá o pedreiro, você contratou lá o pintor e vários outros profissionais, né? Então, é esse cálculo que é feito para poder mensurar quanto que... É bom falar isso em voz alta, que daí o cooperado e a Copa consegue materializar aquilo perfeito, que acontece, né? Perfeito. Então tá aí a ordem, né? 23, quase 24 mil empregos que os senhores e as senhoras são padrinhos e madrinhas, perfeito, por assim dizer, né? Então, essa é a expressão da carteira de crédito. Na próxima tela, a gente fala do capital social. Aqui estão os 188 milhões que eu compartilhei, que gerou 124 milhões de riqueza na tela lá de trás. Mas o que é o capital social, Ademir? O capital social é o dinheiro que o cooperado colocou na cooperativa quando ele entrou na cooperativa, né? Ele tem duas contas na cooperativa. A conta corrente, onde ele movimenta. Lá ele vai fazer o Pix, lá ele vai debitar o cartão, lá ele vai receber o salário, lá ele vai fazer tudo isso na conta corrente, né? E ele tem uma segunda conta, que é a conta capital. Essa conta faz dele nada mais, nada menos do que dono da cooperativa. Entendi. Ele coloca lá R$20 para entrar, que hoje é o capital regulamentar, o mínimo, mas tem cooperado que coloca 500, tem cooperado que coloca 1.500, tem cooperado que coloca 10 mil, tem cooperado que desde que entrou nesses 20 anos nunca tirou a rentabilização do capital. Então ele começou com 1.000, mas agora já está com 5.000. Então esse acumulado de dinheiro do cooperado que está à disposição da cooperativa... Daqueles 78 mil cooperados que prestou conta agora, perfeito, é o que cada um colocou dinheiro, totaliza esse montante. Perfeito. E ali está dinheirinho e dinheirão. Perfeito. Né? Na forma do cooperativismo, que isso não faz diferença. Inclusive agora, quando a gente entra nesse tempo de agora de votar as pautas que vão estar disponíveis em tempo de assembleia, o cooperado que tem 20, o cooperado que tem 20 mil, votam um por um. O voto é igualzinho, porque a gente não é sociedade de capitais, porque a gente é sociedade de pessoas, né? Então, essa conta é a conta de capital social do cooperado e ela performa hoje, né? Encerrou 2025 com 188 milhões, conseguindo entregar uma riqueza de valor adicionado na economia local de 124 milhões. É uma forma muito legal de prestar conta para o cooperado. O cooperado precisa entender dessa forma, tá? Porque dá a impressão, às vezes, que é um dinheiro parado. E não é. Está tracionando a cooperativa e está entregando ali, né, um valor adicionado na ordem de 124 milhões. E aí, acho que o cooperado que está lá vai ter outra forma de perceber o valor do que o capital dele gera aqui na cooperativa, né? Aqui o crescimento de histórico do fundo de reserva. A gente fala muito de construir uma cooperativa para 100 anos. É extremamente desafiador construir negócios para ficar em pé no futuro, né? Mas para que serve o fundo de reserva para o nosso cooperado que está acompanhando a gente e talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez? Vamos falar como ele é constituído. Todo ano a cooperativa trabalha, produz um excedente, né? Produz sobra, e dessa sobra que é do cooperado a gente tira um pouquinho e guarda numa poupança ali que é o fundo de reserva para ir promovendo o modelo de negócio cooperativo. E ele serve para inúmeras iniciativas. Acho que aqui é mais tocante para o ambiente de negócio, é que quanto maior a reserva que a cooperativa tem, mais perene ela é, porque a estrutura de dinheiro da cooperativa está custando menos. Eu falei agora há pouco que o depósito a prazo, que é quando o cooperado guarda um dinheiro lá na cooperativa, na aplicação, é remunerado, né? Ele recebe juros por aquilo, né? Então, o capital social tem essa intenção, inclusive, disso, de promover melhor a atividade do que a gente está disposto a entregar ali no cooperativismo a um custo de capital mais barato. E fundo de reserva, você está falando? O fundo de reserva, perdão. E também tem a função de, no caso, em algum ano que a cooperativa passe por uma dificuldade extrema, não precise ir no cooperado e falar: cooperado, todos os anos eu vim aqui e distribuí sobra. Então, teve sobra para você de R$50, de 80, de 200, de 1.000, né? A sobra é proporcional ao quanto o cooperado movimentou dentro da cooperativa.
Especificamente, algum ano podia acontecer de ter uma diversidade no mercado e ser o contrário. Ele tem que chegar e falar, cooperado, esse ano a cooperativa fechou no vermelho, então precisa de R$50 seu, ou precisa de 1.000 seu, ou de... Então, o fundo de reserva também tem essa intenção. Em um ano que a cooperativa passe por alguma dificuldade, ela pode recorrer ao fundo de reserva. Então, é uma segurança. É uma segurança, Legal. perfeito. É uma Legal. segurança muito importante. Está provisionado no nosso estatuto a condição, né? Sobrou X valor, hoje está instruído em 50%. Então, Perfeito. de cada milhão que a cooperativa produz de riqueza, no final do exercício, ali, metade desse milhão é tirado e guardado numa forma aí previdenciária, reserva, de né? De cuidado com o poupança, de futuro. Né? É a segurança. cooperativa sendo prudente. A cooperativa fala tanto de educação financeira, ela não pode ser um mau exemplo de educação financeira. Perfeito. Né? Tem que estar tocada pelo prudencial também, né? Aqui a gente já caminha para o final, fala um pouquinho no encerramento do ano de 2025, em pagando tudo que a cooperativa teve de compromisso, pagando o que pagou de juro no capital, do que pagou de juro da aplicação financeira, pagou o fornecedor, pagou os governos, da forma de governo, for municipal, estadual ou o que for ali do ente público, quanto que ela teve de sobras, quanto que sobrou no caixa da cooperativa para colocar à disposição do estatuto para constituir reserva e, no segundo momento, colocar à disposição também do cooperado para ele decidir pela distribuição e pela destinação disso. Né? A cooperativa encerrou 2025 com sobras brutas ali de 28.757.000, pagou os juros ao capital, remuneração dos juros ao capital na ordem de 12.187.000, então diminuiu esses 12 milhões, pagou um ajuste de provisão da 4966, a gente como modelo de instituição financeira não bancária, a gente é também regulado pelo Banco Central. Esse ano nós tivemos uma adequação com essa 4966 e tentando simplificar um pouco a 4966, ela é... Eu ia perguntar isso, é um dinheiro perdido, não? Não, não é. Mas vamos primeiro entender como que a resolução nos impactou. Ela muda drasticamente a forma como a gente percebe na nossa contabilidade, na contabilidade da cooperativa, o risco do cooperado. Entendi. Antes esse risco era estimado quando o cooperado começava a inadimplir, contratou uma operação de R$1.000, venceu para 30 dias, gerava uma provisão e dependia também do score do cooperado. Agora ela tem outras características, né? E na hora que constitui a operação, a gente já precisa provisionar como uma perda futura. Então ele projeta uma perda e já guarda aquilo ali também numa conta a gente chama conta de contingência, né? Uma conta para evitar perda, para evitar inclusive que a gente precise usar aquele dinheiro lá do fundo de reserva. Então sofreu esse ajuste, todos os nossos cooperados passaram a ser percebidos com o risco um pouquinho maior, isso o risco meu, Ademir, o risco seu, William, como cooperado, e de cada um. Então o que o Banco Central regulou? Falou, ó, da carteira de empréstimo que vocês têm, 1,35 bilhão, guardem 11 milhões para possível perda. Somem isso com a conta que já tem lá de provisão. Ela já é maior do que isso, mandou guardar mais 11 milhões lá como uma forma de ser mais prudencial em relação a uma carteira de crédito. E isso aconteceu só com a Cicobi Centro ou não? Sistema financeiro, né? Entendi. O Banco Todas Central, as instituições financeiras sofreram o mesmo impacto. O mesmo. Similar, né, digamos. De grandes bancos a grandes cooperativas, de pequenos bancos a pequenas cooperativas. Entendi. Passaram com maior ou menor intensidade, cada uma passou. Tá? E a gente foi para um saldo ali, né? Deduziu então os 12 milhões para o jural capital, deduziu 11 milhões para essa conta de provisão, o dinheiro está lá guardado para possível perda. O nosso desafio é trabalhar para que isso não vire perda, que no ano que vem a gente chega aqui revertendo isso para o cooperado, né? A gente foi para 5.500.000, daqui a gente deduziu os 50% de fundo de reserva, que a gente exemplificou mais cedo, que é para perenidade, né? Para ter a cooperativa mais consistente, né? Mais fundamentada, e tiramos 275 mil para o FATS. FATS também acho que é uma rubrica que merece que o cooperado conheça, é o Fundo de Desenvolvimento para Ações Educacionais que a gente tem internamente na cooperativa, então ali está o apoio a pequenos projetos, como os projetos sociais, como a Cooperativa Mirim, grandes eventos como a própria, quando a gente vai para o trecho fazer as reuniões informativas, que em algum tempo foi pré-assembleia, isso também é custeado pelo FATS. Sempre que você vai falar com o cooperado sobre educação cooperativista, educação financeira, qualquer das formas de educação, empreendedorismo, tudo que está proposto ali como no eixo educação pode ser custeado pelo FATS, então por isso, como nos nossos princípios está lá, né, a formação, informação e educação, né, a gente precisa
ter um fundo próprio também para promover isso. Né? Então, daquele apoio que foi feito para a Casa de Apoio Filhos de Irã, saiu dessa conta. Perfeito. Tá? E aí chegamos numa sobra líquida aqui, então, começou com 28 milhões, deduziu 12, deduziu 11, deduziu 2 milhões e 750 para o fundo de reserva, 275 para o FATS e 2 milhões 482 é o que não teve destinação nenhuma e está à disposição do cooperado agora para que ele bata o martelo, para que ele decida para onde levar esse valor, como distribuir entre os cooperados e se leva para a conta capital, lembrando de novo que o cooperado tem 2 contas, ou para a conta corrente do próprio cooperado. Tá? O nosso cooperado vai votar nessa matéria que a gente está informando aqui hoje entre o dia 2 de abril e o dia 8 de abril. É importante que a gente fique antenado nessa data, vai ser a janela de votação, mas as agências vão estar comunicando, as nossas mídias sociais vão estar, a gente vai ter uma intensidade de comunicação bem forte com o cooperado para que ele não perca essa janela de votação. O ambiente é o nosso aplicativo de conta corrente, é o próprio aplicativo de conta corrente. A gente vai entrar lá, vai procurar MOB lá dentro, MOB, né? E vai procurar o evento, que é a Assembleia, vai estar endereçado. Se eu sou da agência de Ariquemes, eu vou estar endereçado para Ariquemes, vai aparecer o meu evento, eu vou entrar e vou exercer o voto. E é lá onde o cooperado vota, então, nas matérias que vai... Lá que ele vai votar. Perfeito. No mesmo aplicativo de conta corrente, onde ele vê o saldo, onde ele faz Pix, onde ele faz tudo, é uma comodidade que seja lá dentro, tá? E vai votar em 3 pautas. Vai votar se ele concorda ou não com a iniciativa dos projetos sociais, para que a cooperativa se siga, acho que orientada, né? Se isso é do interesse, tem que ser de interesse do quadro social. O cooperado tem que concordar. Eles são os donos, né? Perfeito. Ele vai votar também na distribuição e destinação das sobras, aqueles 2 milhões e meio que estão ali, para onde ele quer direcionar. Tem a proposta aqui agora, né, encaminhada pela administração e também pelos delegados. E ele vai votar numa terceira pauta, que é a eleição do Conselho de Administração da cooperativa. Tá? Aqui em tela, a gente traz de uma forma bem simplificada o que foi discutido com os delegados lá na sede da cooperativa. São 2 propostas, proposta 1 e proposta 2. A proposta 1 é devolver ali para juros pagos, né? Todo mundo que pagou juro para a cooperativa, excluindo quem contratou o crédito rural. Esse crédito já é subsídio, né? Já é um crédito relativamente barato, então ele não está contemplado aqui. É a taxa de juro do dia a dia. Aquele cooperativo pagou 2%, pagou 2,5% de juro para a cooperativa. São 17 mil cooperados e 339 que tiveram essa condição, e a proposta é devolver R$496 mil para esses cooperados. Perfeito. Depois ele vai decidir se ele quer isso em conta corrente ou conta capital, tá? Para o depósito a prazo, são 16 mil cooperados. O depósito a prazo é o cooperado que abasteceu a cooperativa de dinheiro, que guardou seus valores, sua poupança, sua economia na cooperativa, né? São 16.242, e a nossa proposta é devolver 868.795 para esse cooperado. Ele é um cooperado que tem uma acreditação muito forte na cooperativa, a ponto dele ele escolheu guardar o dinheiro dele lá e não num banco para fomentar uma economia estranha à nossa, né, que não é na economia local. Tá? E na última linha, na linha de baixo, beneficiar de uma forma mais ampla todos os cooperados, praticamente ali, são 68 mil cooperados, né, que tiveram o depósito à vista, o simples saldo na conta. Só o fato dele ter, eu tive pouco saldo, presidente, R$100, vai receber o proporcional aos seus R$100. Eu tenho uma empresa que teve saldo grande, teve 100 mil de saldo, vai receber proporcional aos 100 mil, porque o nosso negócio passa por justiça financeira. Então, se o meu movimento for pequeno, vou receber uma sobra menor. Se o meu movimento for maior, eu vou receber uma proporcional, sobra então, à movimentação e não ao capital social que eu tenho. Perfeito. Na modalidade do que a gente tem, né, de sociedade de pessoas. O quão mais fidelizado eu sou à cooperativa, vai ser maior a minha sobra. Eu posso ser um cooperado com capital social mínimo de R$20 e ter uma grande movimentação na cooperativa, e a minha sobra vai ser proporcionalizada a quanto eu acreditei na cooperativa. Legal. Ela vai retornar para mim da mesma forma, tá? E, por último, a gente está pedindo ali na última linha também um adicional. A gente já recolheu para o FATS lá atrás, 275 mil, mas é ali que é custeado nossas pré-assembleias, projetos sociais e todas as ações de educação. Então, a gente precisa de um valor um pouquinho maior do que aquilo. Estamos pedindo mais 496 mil. Então, essa é a proposta 1. No lado, na telinha escura, está a proposta 2. São para as mesmas rúbricas, né? O que muda é embaixo, no final, em vez de apontar 20% para o FATS, tem a recomendação ali de que vá 10% só para o FATS. Então, aquele 10% subiu para a conta de cima, para o depósito à vista. Então, para aqueles 68 mil cooperados, iriam 868.795 e teria uma contribuição
adicional ali para o FATS na ordem de 248 mil. Lembrando que nós falamos agora que o recurso que a gente utiliza para fazer os projetos sociais sai do FATS, o que a gestão orienta? Eu peço que vote na proposta 1, mas acho que isso aí está muito alinhado com o que o cooperado acredita, né? Ele já vai votar no conjunto dessas pautas aqui, se ele concorda ou não com o projeto social. Então, para mim, tem muito que se ele concorda, que ele já oriente aqui, acho que na proposta 1, porque a gente vai ter um valor mais significativo para trabalhar com os projetos sociais, né? Vai dar melhor condição de responsabilidade social para a cooperativa, é isso que ele vai dar, tá? Mas vote de acordo com o seu coração e com, né, o ambiente democrático, tem que respeitar isso, né? O que você falou é interessante e ter essa coerência, né? Então, se eu, cooperado, votei que eu quero o apoio nos projetos sociais, isso é importante para mim. Preciso garantir o recurso. Eu preciso garantir o recurso através da proposta 1. Se eu, então, não concordo com os projetos sociais, eu voto na proposta 2. São essas duas propostas, Legal. Proposta 1, proposta 2, e vai estar lá como destinação, distribuição e destinação das sobras. Daí você vai escolher entre a proposta 1 e a proposta 2. Os critérios. Depois decidiu que vai distribuir entre aquelas 3 contas ali também um pouquinho por FATS, né? Vai ter 30 dias para o cooperado decidir em qual conta que ele quer esse valor. Historicamente, acho que a gente já usa esse mesmo critério que há pelo menos 5 ou 6 anos, eu acho. Que sim. É proposital, é para que o cooperado aprenda como a cooperativa pensa e como ela se comporta. Acho que a gente tem que ser previsível, o cooperado tem que nos entender. Então, a proposta é aguardar 30 dias para o cooperado escolher, e se ele quer em conta corrente, ele vai conseguir ver lá a sobra dele, R$100, minha sobra eu quero em conta corrente, vou fazer um churrasco, vou comprar um presente para mim, vou comprar um presente para minha senhora, ou se é uma senhora, vou comprar um presente para o meu querido, enfim, que ela oriente para o que melhor fizer para a vida dela naquele momento, né? Em decidindo que não quer em conta corrente, que não tem para onde destinar, deixe lá que 30 dias depois a cooperativa vai mandar para o capital social, o dinheiro continua sendo do cooperado, mas a cooperativa ainda vai trabalhar mais um ano com esse dinheiro, e é onde a gente orienta e pede, inclusive, para o cooperado deixar, né? Deixe lá que a gente tem uma boa destinação, ainda tem uma grande proposta de valor, ainda tem uma grande missão de desenvolvimento socioeconômico para entregar. Então, nossa recomendação é que deixe lá, tá? As formas, pode pedir pelo WhatsApp, pode pedir na agência, pode assinar pelo aplicativo. Então, a gente está tentando tornar isso o mais cômodo possível para o cooperado, né? Para que a relação seja sempre feita da melhor forma. Ele pode pedir se estiver viajando pelo aplicativo, se ele estiver na fazenda, né? Então, ou ir lá na agência, tomar um cafezinho com a gente e também fazer o direcionamento, se ele quer em conta corrente ou se ele quer em conta capital, tá? Tem mais um vídeo para a gente se despedir de tudo isso que a gente viu aqui, né? A gente já caminha para o encerramento. Vamos assistir juntos aí com o nosso cooperado, e depois disso acho que a gente já vai caminhando mesmo para nos despedir do cooperado. Legal, vamos lá. Ser cooperado é mais do que ter uma conta, é ter presença. Mesmo quando você não vê, algo começa. Mesmo quando você não está, alguém continua. Cada escolha, cada movimento, cada confiança depositada se transforma em cuidado, oportunidade, inclusão, educação, dignidade. O cooperativismo não é um discurso, ele é consequência. É uma criança que aprende, é um idoso que se fortalece, é uma família amparada. É um talento que encontra espaço, é uma comunidade que respira. Nada disso acontece por acaso. Acontece porque você coopera. E quando você coopera, a vida acontece. Sicoob Centro. Cooperar é coisa nossa. Muito bem. Então, com este último vídeo, nós chegamos ao final da nossa prestação de contas. Agradecendo, viu, Ademir, a sua disponibilidade, a sua atenção nessa esse momento de prestação de contas, e reforçar isso, né, que não é só números, né, é todo esse impacto econômico e social que a cooperativa gera aonde ela está instalada, né? Perfeito. Eu acho que o principal do que
a gente quer deixar aqui é exatamente isso, o modelo de negócio, como, por onde ele passa, né? Onde é o pensamento, onde está a proposta de valor disso, é principalmente que o cooperado entenda o conjunto de responsabilidades que está sobre uma cooperativa, né? Que passa por cuidar da poupança local, que passa por cuidar do relacionamento, que passa por cuidar das comunidades onde a gente vive, é sobre cuidado com o todo, né? Então, é uma proposta muito maior do que só crédito, só conta corrente, não é. Não simplifique sua cooperativa assim, entenda a proposta de valor, entenda o propósito, né? Quando a gente fala de justiça financeira e prosperidade, não é uma fala vazia, não é uma frase para colocar na parede, né? Tem que estar diretamente colocado todos os dias na vivência de quem trabalha, de quem é cooperado. Entenda que quando você vai lá na cooperativa e faz a mais simples das tarefas, de um Pix a um depósitozinho, você gerou valor lá para o projeto social, aquele pessoal falou isso para você e te lembrou, não é sobre movimentação financeira simplesmente, é sobre movimentação de desenvolvimento, é sobre protagonismo coletivo, é sobre desenvolvimento socioeconômico, é uma enormidade de coisas que a gente precisa conversar mais. O tempo daqui para hoje pareceu longo, mas a gente tem muito o que conversar com o cooperado e por isso que a gente precisa estar criando esses pontos de cuidado, cuidando da comunicação, principalmente para transferir a proposta de valor da melhor forma. Eu já me despeço, muito obrigado. Para quem for assistir esse material e ainda não conhece o cooperativismo, conheça, se permita essa experiência de acessar o sistema financeiro de uma forma mais responsabilizada, mais bonita, mais dinâmica, com maior qualidade do que os bancos oferecem e principalmente muito mais justa e que passa pela coletividade, passa pela forma da sociedade estar resolvendo os seus próprios problemas de forma coletiva e orquestrada, né? E acho que com protagonismo, né? Com condição, mostrando que tem capacidade de se resolver. E acho que o cooperativismo é muito desse exemplo, né? E a gente precisa estar orientado nele. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado, Ademir. E você, cooperado, que nos acompanhou até aqui, temos ainda um último recado. Como o Ademir já apresentou anteriormente, uma das matérias que os senhores e as senhoras irão votar é o processo eleitoral da Cicobi Centro. Esse ano temos eleição do Conselho de Administração, onde nós estaremos votando e elegendo quais cooperados estarão à frente da gestão da cooperativa para o próximo período. Então, confira no vídeo as chapas inscritas. Olá, cooperado. Eu sou Miguel Folador, coordenador da Comissão Eleitoral. Conheçam agora as duas chapas inscritas. Olá, cooperado, cooperada, Cicobi Centro. Quero cumprimentá-los. Sou Ademir Stimmer. Estou como conselheiro de administração da cooperativa, como presidente do Conselho de Administração. E estamos entrando agora no tempo da próxima gestão 2026-2030. E eu ofereço o meu nome mais uma vez para a próxima gestão da cooperativa. Estarão junto comigo nesse próximo tempo de gestão. Eu, Ademir Stimmer, como presidente do Conselho, o Marco Paio, empresário aqui de Ji-Paraná, fundador dessa cooperativa, como vice-presidente do Conselho de Administração, o Rogério Freire, de Jaru, empresário e muito ligado às causas de associação comercial, o CDL, então muito engajado no empreendedorismo, que é uma pauta que interessa muito para essa cooperativa. Os demais são sucessão, são novos, a gente está trazendo 4 novos conselheiros para representar o cooperado aqui no Conselho de Administração. Contamos com a Cleusa Tarnowski, empresária em Ji-Paraná e produtora rural e principalmente fundadora dessa cooperativa, que conhece muito da história dessa cooperativa e da gestão dessa cooperativa e do crescimento que essa cooperativa passou nos últimos 20 anos. A Rosimeire, produtora rural em Ariquemes, a gente traz porque essa pauta do produtor rural nos interessa muito, a gente quer ser um apoiador forte, essa cooperativa quer ser fomento para o crédito rural, então isso nos interessa muito e temos a conselheira Rosimeire nos ajudando nessa empreitada. O Oswaldo, empresário e produtor rural lá em Machadinho, reforçando mais uma vez, né, empresário, então está ligado ao empreendedorismo e está ligado ao agronegócio que nos interessa muito e ligado numa cidade muito pujante aí que é Machadinho. A Vanessa Hack, de Ji-Paraná, empresária, jovem, que traz uma mentalidade também para esse conselho de poder enxergar todos os públicos, né? Nós mais vividos, mas também o jovem que está aqui hoje começando, talvez, sua experiência financeira, e ter um conselho de administração que consegue enxergar ele,
é um fator de muita importância. O nosso plano de gestão está orientado para crescimento objetivo, para crescimento forte. Os indicadores nossos precisam continuar avançando, assim como avançaram. A gente veio construindo o crescimento dessa cooperativa de 300 milhões de ativo para 1,7 bi, quase 1,8 bi, de 15 mil cooperados para 80 mil. Então, a gente sabe imprimir um crescimento bom para essa cooperativa, sabe como tornar ela relevante e criar uma boa reputação. Mas principalmente crescer em cima de bases sólidas, crescer preservando caixa, crescer preservando liquidez, crescer preservando reputação, indicadores regulamentares, tudo isso é muito importante e é a forma de crescimento que a gente quer entregar. Ofertar mais do crédito cooperativo, no crédito do agronegócio, no crédito para empresas, enfim, fortalecer o modelo de crédito para que as nossas operações como cooperados possam crescer, acho que na mesma dimensão, cooperado forte, cooperativa forte, e esse vai ser muito do direcionamento da nossa gestão. A nossa proposta de valor, crescer pelo relacionamento, se relacionar forte com o nosso cooperado, se relacionar forte com os projetos sociais, se relacionar forte com essas cidades onde a gente tem atuação, imprimir crescimento forte. A gente fez um crescimento muito forte nos últimos anos, tem feito, a gente sabe o que está fazendo e tem condição de continuar entregando crescimento e relacionamento para essa cooperativa. E o caminho é o caminho da cooperação. A cooperação com o nosso cooperado, a cooperação com todas as entidades de classe organizadas, entidades de representatividade, parceria com os nossos projetos sociais para demonstrar a prática do interesse, né, do convívio com as nossas comunidades e de como a gente quer cuidar de todas essas cidades. Então, esse é o caminho do nosso modelo de gestão, tem servido, tem sido muito bom para essa cooperativa e a gente conta com a confiança dos senhores cooperados e cooperadas. Nos vemos por aí. Muito obrigado. Inicio a minha fala fazendo alguns agradecimentos. Agradecendo às famílias que estão presentes nesse evento, aos delegados, que têm um papel importantíssimo para a nossa Cicobi Centro. Preciso fazer um agradecimento especial às pessoas que aceitaram esse nosso desafio. A exemplo do Dr. Auxílio de Souza, médico, agricultor, presidente de uma das maiores cooperativas de trabalho médico da região norte, a Unimed. A doutora Raquel Graef, contadora, advogada, administradora, cofundadora da Emprecred, que se transformou na Cicobi Centro hoje. Carliesa, contadora, consultora, representante de algumas entidades no município de Machadinho do Oeste, a exemplo da Associação Comercial, Conselho de Segurança. O senhor Edmilson Matos, consultor, contador, ex-colaborador da Emprecred, o qual permaneceu durante 13 anos junto à cooperativa. O doutor Renan Rambo, empresário, advogado militante, ocupou várias cadeiras e secretarias importantes do município de Ariquemes. A doutora Estela Savoldi, professora universitária, advogada cooperativista. Enfim, pessoas de alta importância e alta qualificação profissional que aceitaram esse nosso desafio. Eu me chamo Alexandre Alves Ramos, tenho 41 anos, que resido em Ji-Paraná, milito na área contábil desde o ano de 1987, na área jurídica desde 2001, ingressei na cooperativa quando ainda era Emprecred, há 15 anos, o qual ocupei durante 15 anos o cargo de conselheiro coordenador do Conselho Fiscal. Preciso justificar a minha saída do Conselho Fiscal através da renúncia e buscar a presidência do CONSAD. Recentemente, a lei do cooperativismo de crédito sofreu uma enorme mudança. E a que mais preocupa é exatamente tornar facultativo os conselhos fiscais. Num momento muito crítico, onde o sistema financeiro nacional vem passando por algumas intempéries, a exemplo da liquidação do Banco Master e algumas fintechs. Situação que nos preocupa muito, tendo em vista que precisamos reestruturar alguns setores importantes da nossa cooperativa. Com isso, resolvemos nominar a nossa chapa como participativa, que seria um pilar, forte, que seria outro pilar, e sustentável, que seria a base de tudo. Explico.
participativa. Precisamos ouvir a ponta, precisamos ouvir você, cooperado. Através da sua demanda diária, você nos trazer para que essa diária seja discutida pelos gestores, passe pela diretoria e seja realmente discutida na alta gestão. Feito isso, nós conseguiremos eliminar os gargalos do dia a dia, tornando nossa cooperativa forte e, obviamente, sustentável. Nossa cooperativa, no ano de 2026, completa 20 anos. Se estamos pensando na cooperativa do futuro, precisamos repensá-la. E é nesse ponto que convoco você, cooperado, para que leia o nosso plano de gestão, elaborado a várias mãos, internas e externas, que vão atender os anseios para a nossa cooperativa do futuro. Que vocês tenham um excelente evento e que Deus abençoe o dia da decisão final em prol da Cicobi Centro. Você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Siga o Conversas Cop nas redes sociais da Cicobi Centro, @Cicobi Centro, e compartilhe com outros cooperados e com outras pessoas às quais esse conteúdo possa ser útil. Porque quando caminhamos juntos, fortalecemos a nossa cooperativa e a nossa comunidade. Afinal, cooperar é coisa nossa. Até a próxima, um abraço.